E vamos de mais uma lista de filmes que merecem ser redescobertos, meus papinhos. O primeiro filme é Fúria de uma Região Perdida de 1957. E aqui a gente vai ver que uma erupção vulcânica no Polo Sul acabou libertando um louva-a-Deus gigante e pré-histórico. A criatura está faminta e começa a iniciar sua trilha de destruição ali pelo Ártico. E é quando a gente é apresentado para o Dr. Need e para o Coronel Joy Parkman, que acabam sendo encarregados de investigar os ataques e logo percebem que a ameaça ela é colossal. O monstro acaba seguindo para o sul, atacando várias cidades, como o Canadá e os Estados Unidos, culminando ali, né, em um confronto final em Manhattan. E esse filme é um clássico exemplo de subgênero de monstros gigantes dos anos 50, que coloca na tela, né, o medo que o pessoal tinha da Guerra Fria e de todo o material radioativo que tinham na época. Os efeitos práticos, inclusive, nesse filme é maravilhoso, meus papinhos. Envelheceu muito bem. E o William Hooper ficou conhecido como Paul Drake e Perry Mason, depois ali de uns anos na frente. E esse filme foi produzido, inclusive, pela Universal. Embora ele não tenha sido tão famoso como Godzilla, ele acabou sendo um exemplo bem legal de terror sci-fi, refletindo ali, né, todos os medos incontroláveis do pessoal daquela época. Gente, vale muito a pena assistir esse filme, deem uma chance. O próximo é As Profecias do Terror, de 1965. Aqui a gente vai ver esses 5 homens embarcando em um trem e conhecendo o nosso misterioso Doutor Terror, interpretado pelo Peter Cushing, que usa as cartas de tarô para prever os seus destinos. E ali a gente vai ver várias histórias, né, de lobisomens, trepadeiras assassinas, vingança sobrenatural, voodoo e vampiros. E cada história ela vai terminar de uma forma muito complexa, né? Tirando que tem várias reviravoltas no final desse filme, meus papinhos. Inclusive, esse daqui foi a primeira antologia da Amicus Production e reuniu vários ícones britânicos, como o Peter, o Christopher Lee e o Donald T. Sterling, inclusive, é o primeiro papel que ele faz aqui e ele tá maravilhoso. Esse filme ele foi inspirado num outro filme britânico, Dead of Night, de 1945. E ele acabou estabelecendo a Amicus como uma produtora de referência no terror ontológico. E depois desse filme a gente teve outros maravilhosos, como o Asilo do Terror e o Contos do Além. Então, assim, deem uma chance. O próximo é No Templo das Tentações, de 1983. E aqui a gente vai ver essa pequena cidade americana nos anos 30, quando um circo muito sombrio chega, oferecendo para eles desejos realizados. Só que tudo que é desejo precisa ter um preço, né, meus papinhos? E é quando a gente conhece o Sr. Dark, que é o líder do espetáculo e começa a manipular ali o tempo e as fraquezas do pessoal da cidade. E vai caber a um pai muito desiludido e que a gente também vai descobrir que ele tem uma dor muito grande no coração e o seu filho mais o amigo dele a enfrentarem todo esse mal. Esse filme, inclusive, ele é bem conhecido por ser uma das produções da Disney com um tom mais sombrio. Inclusive, os produtores ficaram tão preocupados nessa situação que eles refilmaram várias partes do filme. A trilha sonora foi feita pelo James Horner e o Jonathan Pryce aqui como o Sr. Dark, gente, está maravilhoso. A fotografia desse filme também, meus papinhos, é maravilhosa. Outra indicação minha que vai ser da Amicus, que é Vozes do Além, de 1974. E aqui a gente vai ver que tem clientes muito desonestos entrando nessa loja e comprando itens de antiguidade. Só que cada um deles vai acabar, né, enfrentando ali destinos muito macabros. E os contos incluem espelhos assombrados, bonecos, espíritos elementais e até uma espada amaldiçoada, meus papinhos. Ela é baseada no conto do Sir Chatwin Weiss e o Peter Kozinski aqui tá de novo interpretando o vendedor da loja de produções. Ai, gente, é maravilhoso esse filme, gosto muito. E aqui a gente enfatiza bastante o horror psicológico e essas reviravoltas. Acabou sendo muito fortalecido, né, o estilo de antologia britânica nos anos 70, trazendo essa atmosfera onde que a gente poderia ter muitas outras histórias num filme só. Eu gosto muito desse tanto de história num filme só, mas papinhos eu tô suspeita a falar.
O próximo é O Dragão e o Feiticeiro, de 1981. E aqui a gente vai para um reino medieval e o aprendiz Galen precisa enfrentar o dragão Verminitrax para salvar a sua aldeia. E com a ajuda da corajosa Valerian, ele se envolve numa batalha que mistura magia, coragem, sacrifício. E esse filme, meus papinhos, tem uma fotografia excelente. Para quem gosta de fantasia, vai ter um deleite assistindo ele. Aqui a gente teve muitos efeitos inovadores do George Lucas. O dragão, inclusive, é considerado um dos mais realistas da época e foi uma produção muito ousada da Disney, porque tinha um pouco ali a mais de violência e um pouquinho de nudez, sabe? Só que, infelizmente, ele teve uma falha nas bilheterias, mas conforme foi envelhecendo, ele acabou ganhando, né, ali um status cult. Ele influenciou, inclusive, a forma como os dragões foram retratados em produções futuras, né? Então deem uma chance para esse filme porque vocês não vão se arrepender, meus papinhos, vale muito a pena. O próximo é O Asilo de Terror, de 1972. E aqui a gente vai ver, né, que tem esse jovem médico que precisa identificar qual paciente do asilo é, na verdade, o ex-diretor que enlouqueceu. E ele começa a ouvir todas as histórias ali, histórias inclusive muito perturbadoras, né? Muito perturbadoras de assassinatos, necromantes, personalidades múltiplas e até bonecos vivos. Esse filme ele foi baseado em 4 contos do Robert Blochert, do Psicose. Inclusive, ele escreveu o roteiro desse filme. E a atmosfera ela é muito sombria, né? Aliado com esse local mais fechado. Eu gosto bastante. Ele é considerado, inclusive, um dos melhores filmes da Amicus, né? Que é esse clássico aí de terror britânico que entrega esse clima todo tenso e super legal pra gente. Então, vale muito. E esse último filme eu já falei várias vezes dele porque eu gosto muito, que é o Clube dos Monstros, de 1981. E aqui a gente vai acompanhar, né, um escritor que é mordido por um vampiro e convidado para entrar dentro desse clube secreto de monstros. E lá ele vai escutar essas 3 histórias: um monstro que é muito solitário, uma família de vampiros e um Ghouls ali que tem, né, um canibalismo nas suas entrelinhas. Só que no final, os monstros reconhecem que os humanos também podem ser um pouco mais monstruosos que eles. Inclusive, esse filme foi o último filme do Vincent Price e do Carradine, né? E, gente, combina muito terror, elementos de rock, humor. Ele tem também um visual muito excêntrico nessa atmosfera, né? E ele é baseado nos contos do próprio Ronald Chitwan Ayers. Então, assim, vale muito a pena. A trilha sonora, inclusive, desse filme é muito legal. Ele não é tão reverenciado, né? E acabou se tornando cult ali depois de um tempo. Só que aqui ele marca o fim da era da Amicus, porque ela começa a misturar com muita música, muito terror, coisas que poucos filmes fizeram na época, meus papinhos. Então, assim, deem uma chance. Dito isso, meus papinhos, eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Eu sei que eu estou demorando para trazer vídeos para vocês, só que é que eu tô montando uma maratona, tá, meus papinhos, de Tales from the Crypt pra gente assistir. Então, dito isso, meus papinhos, até a próxima e tchau! Olá, meus papinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a sua apresentadora Larissa e sejam bem-vindos ao Bate-Papo Pop. Aqui vocês encontram listas de indicações de filmes e séries, resumos de episódios e muitas novidades do mundinho pop. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades.